Oi, se você está vendo esse vídeo, ele é um corte de toda a resolução do ITA 2024, primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, dá uma olhada na descrição. Se você quiser ver mais questões desse tema para se aprofundar, também está na descrição mais exercícios desse tema, beleza? Vamos para a correção? Questão 58, ITA 2024, primeira fase. Então, beleza. Uma solução foi preparada a partir da dissolução de 1 mol de uma substância A em 1 kg de solvente. Então, dissolver 1 mol em 1 kg. Peraí, mol por quilo é molalidade. Então, você já fica pensando em mol por quilo. Onde você vê mol por quilo? Propriedades coligativas. Mas vamos continuar aí. Essa substância se dissocia de acordo com a reação química. Então, A, equilíbrio, vira B mais C. Então tá, ela se dissocia nesse equilíbrio aqui. Assinale a opressão que apresenta a diferença de temperatura de ebulição em graus Celsius dessa solução após atingir o equilíbrio químico, em relação à temperatura de ebulição contendo apenas uma substância D produzida nas mesmas condições, 1 mol por 1 kg. Então, o que ele quer? Assinalar a diferença de temperatura de ebulição quando você dissolver o A, que faz isso daqui, entra em equilíbrio, com a temperatura de ebulição de D, que ele simplesmente sofre dissolução molecular. Considere que essa substância D não se dissocia. Já dei um spoiler porque eu já fiz a questão, né? Considere que essa substância D não se dissocia. Então, A, 1 mol por quilo, 1 molal, né? Molalidade. O A entra em equilíbrio. O D sofre, ele não se dissocia, ele sofre dissolução molecular. Então, você colocou 1 mol em 1 kg de água, aquele 1 mol está dissolvido ali. Uma está em equilíbrio, a outra está sofrendo dissolução molecular. Uma vai ter uma variação na temperatura de ebulição, outra vai ter outra variação no ponto de ebulição. Você quer a diferença de uma para outra. Dados: constante ebuliométrica molal, né, que é em mol por quilo do solvente, é 1 grau Celsius por quilo por mol. E a constante de equilíbrio de dissociação do A, que o A ele está em equilíbrio, é 2. Constante 2. Né? Então, beleza. Propriedades coligativas. O que é propriedade coligativa? A parte mais legal da propriedade coligativa, do meu ponto de vista, é a parte qualitativa. Então, você adiciona um soluto, ele influencia na volatilidade, na pressão osmótica, na temperatura de ebulição, na temperatura de congelamento, né, no ponto crioscópico, influencia nisso daí. Então, quando você adiciona soluto numa solução, diminui a volatilidade. Porque aquele soluto vai causar mais interações, mais coesão. Ele evapora menos. Então, tanto no A quanto no D, quando você jogar o soluto, ele evapora menos, ele fica menos volátil. Se ele fica menos volátil e evapora menos, você diminui a pressão de vapor. Então, adicionou soluto, diminui a volatilidade, diminui a pressão de vapor. Aí, ele ficou mais coeso, vai aumentar a pressão osmótica, né? Na osmose, que eu não vou entrar no caso aqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele diminui a temperatura de congelamento, ele vai congelar em temperaturas menores, quando você adiciona soluto, e vai ferver, vai ebulir em temperaturas maiores. Então, essa adição de soluto causa todos esses efeitos qualitativos. E aí, em todos esses efeitos, tem formulinhas para a gente calcular. A formulinha aqui é a formulinha do efeito na temperatura de ebulição. Só que você não é só usar essa formulinha da propriedade coligativa do ponto de ebulição, porque um dos caras ele está sofrendo equilíbrio químico. Então, aqui a gente tem que pensar. Essa questão ela é difícil, no meu ponto de vista, porque geralmente quando você faz muito exercício, decora exercício, você fala, propriedade coligativa é só fazer desse jeito. Só que aqui ele misturou uma coisa de equilíbrio químico, a introdução do equilíbrio químico, mas você vai ter que usar esse equilíbrio do A com a constante e tal, para chegar nas quantidades de soluto ali. Não é só você usar 1 mol por quilo do A. Beleza? Então, o A, normalmente, o que a gente vê... Por que eu tô falando muito? Porque essa é uma questão um pouquinho mais... Eu achei um pouco mais difícil mesmo. Geralmente, a gente tem duas situações do soluto. Um soluto que você joga
e ele sofre ionização de 100% ou sofre dissociação iônica. Então, por exemplo, eu joguei 1 mol de A, e aí 100% virou B e C. Então, se eu tinha 1 mol por quilo, depois eu tenho 2 mol por quilo. 1 mol por quilo de B, 1 mol por quilo de C. Só que eu não tenho o A sofrendo uma dissociação iônica, sofrendo uma ionização total. Eu tenho o A em equilíbrio. Eu tenho o A em equilíbrio, e isso vai dar uma atrapalhadinha no exercício. O D, eu tenho 1 mol por quilo, jogo ele aqui em líquido, continua 1 mol por quilo, o D é tranquilo de calcular, o D é bem clássico. Então, qual que é a fórmula do efeito ebulioscópico? A variação de temperatura de ebulição. Você pode deduzir essa fórmula, tá? Porque é grau Celsius vezes quilo dividido por mol. A concentração é em mol por quilo, vai cortar esse quilo, vai cortar esse mol, e aí você vai ter só o grau Celsius. Dá para você deduzir ela ali na hora. E o I é se ele sofrer ionização, aí 1 virou 2, aí você tem o I igual a 2. Então você tem HA forte. Aí ele formou H+ e A-. Então uma coisa virou 2. Aí o I aqui vai ser 2. Você tem NaCl. Aí virou Na+, Cl-. Aí o I vai ser 2 também. Porque você tinha 1 mol por quilo de NaCl, agora você tem 1 mol por quilo de Na+, 1 mol por quilo de Cl-. E no caso do D, o I vai ser 1. Porque você jogou ele ali, é como se fosse açúcar, como se fosse alguém que só se dissolve, ele sofre dissolução molecular. Ele não aumenta o número de partículas em solução, que aumenta o efeito coligativo. Então, beleza. A gente vai usar a concentração aqui, a molalidade, né? É 1 mol por quilo. Esse W é concentração em mol por quilo. Então, a variação da temperatura de ebulição de D é essa constante aqui ebuliométrica molal, vezes a concentração em mol por quilo, vezes 1, porque ele só se dissolve ali bonito. ΔT, a variação de temperatura. Então, vamos supor que esse solvente aqui fervia a 100 graus. Vamos supor que é água. Fervia a 100 graus. A gente vai descobrir o quanto que vai aumentar. Esse ΔTE não é quanto que ele ferve, não é a temperatura de ebulição final. É o quanto que vai aumentar da temperatura de ebulição. A gente usou a constante, usou a concentração molal em mol por quilo, vai cortar o quilo, vai cortar o mol. Esse 1 é porque não sofreu ionização, nem dissociação, nem nada. Faz a conta, ΔTED, 1 grau Celsius. Então, se o líquido aí, esse líquido, fervia 100 graus, por exemplo, fosse água, agora, com esse soluto D adicionado, ferve a 101. Esse foi o incremento do D. Já o A é zoado. Isso aqui, fazia tempo que eu não via isso. Acho que eu vi isso na faculdade só. Geralmente não tem questões dessa forma. Geralmente é só você aumentando aqui 1, 2. Pensar num equilíbrio vai mudar tudo agora. O A, ele vai sofrer um equilíbrio químico, que está aqui, ó, formando B e C. Só que aí eu vou ter um pouquinho do A, eu adicionei só o A, e aí ele vai ter o equilíbrio químico. No final do equilíbrio, eu vou ter um pouquinho de A, eu vou ter um pouquinho de B, e eu vou ter um pouquinho de C. Quanto que eu vou ter de A, de B e de C? Tem que fazer a conta com introdução de equilíbrios químicos. E aí eu vou ter A, B e C. Então eu adicionei o A entrou em equilíbrio no meu líquido, e aí quanto que eu vou ter de partículas ali causando o efeito coligativo? A concentração de A no equilíbrio, a concentração de B no equilíbrio e a concentração de C em equilíbrio em mol por quilo. E aí eu vou somar todas essas quantidades, todas essas concentrações, pelo teu total de partículas, e aí eu faço a variação de temperatura no líquido a partir da adição do A. Então, você pensar isso é bem diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos descobrir essas quantidades em equilíbrio de A, B e C e fazer a conta da variação do efeito ebulioscópico aqui. Então, início, reage, forma e equilíbrio. Aqui, no equilíbrio químico, a gente usa a concentração em mol por litro. Se for água, 1 litro de água, não é água, ele não falou o que é. Mas vamos supor que é água. 1 litro de água tem 1 quilo de água. Então, 1 molal de água é igual 1 mol por... Oh, meu Deus.
uma coisa dissolvida em água, então eu tenho 1 mol por litro de água, vai ser igual a 1 mol por quilo de água. Na água, 1 molau, a concentração em mol por litro, desculpa, 1 mol, a concentração em mol por litro, a molaridade, vai ser igual a molalidade. Ali, né, se você não mudar muito a densidade, com temperatura e tudo. Então a gente vai ter que fazer a aproximação que, beleza, ele preparou 1 mol por quilo. Eu vou aproximar esse 1 mol por quilo para 1 mol por litro, porque equilíbrio químico é em mol por litro. Se o solvente for água, suave. Se o solvente for um negócio muito doido, aí você teria que fazer alguma coisa para corrigir isso. Mas você pode fazer essa aproximação de mol por litro para mol por quilo. 1 litro de água é 1 quilo de água, mas ele não falou que o solvente é água. Ele falou, ó, solução preparada de substância dissocia de acordo... Não, ele não falou qual que é o solvente. Produzidos, dissolvidos em um mesmo solvente. Qual que é o solvente? Não sei. Beleza? No caso da água, é facinho de pensar isso. Então, beleza. Concentração inicial, aproximei para 1 mol por litro. Do B e do C, 0. Reage de forma, introdução de equilíbrios químicos. É um equilíbrio bem facinho. Só ficou difícil porque ele pôs um negócio de equilíbrio nisso, de propriedade coligativa. Mas a parte do equilíbrio que ele cobra é a parte de introdução mesmo. Então, vai consumir uma quantidade de X, formar de B e formar de C. E aí, quanto que eu vou ter no equilíbrio de A? 1 menos X. Quanto que eu vou ter de B e de C? X e X. Beleza. Aí a gente coloca constante de equilíbrio, é produto de concentração de B vezes concentração de C dividido pela concentração de A, e substitui. Constante de equilíbrio desse cara é 2, ó, ele falou aqui. 2. Concentração de B, concentração de C, x, x ao quadrado. Concentração de A, 1 menos x. Passa 1 menos x para lá, fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos x, menos 2x, igual x quadrado. Passa o menos 2 para lá, passa o menos 2x para a direita, né? Ou soma, pessoal da matemática, né? Soma mais 2x dos dois lados, né? Para cancelar. Então, você soma mais 2x dos dois lados, fica x ao quadrado mais 2x, tira 2 dos dois lados, né? Ou passo 2 para lá, fica menos 2 igual a 0. Esse x quadrado mais 2x menos 2 igual a 0, tem como você fazer aqui um esquema de somar 3 para ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, e aí você fica aqui menos 3, mais 3, aí você consegue fazer um esquema de fatorar que é mais fácil. Só que eu não vou fazer assim, porque as pessoas não sabem fazer isso. Então, eu também não sei, e vamos fazer do jeito mais noob, mais iniciante possível. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, taca no Bhaskara, né? Então, x igual menos b, b é 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4ac. Menos 4a é 1, c é menos 2. Então, raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 2. Dividido por 2a, o a é 1, 2 vezes 1. Beleza. X é igual, então, menos 2, mais ou menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 2 é 8, 4 mais 8 dá raiz de 12, dividido por 2. Raiz de 12, você não tem, mas você tem o quê? 3 vezes 4, raiz de 4 é 2, sai, então fica x é igual menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3, dividido por 2. Raiz de 3 está lá no começo da prova, é 1.73, 1.7, 1.73. Então, o sinal negativo aqui você despreza, né? Porque senão vai ficar um x negativo, não existe concentrações negativas. A gente vai fazer só o x1, que é o positivo. Então, fica colocando em evidência aqui 2 vezes menos 1, né? Que dá menos 2. 2 vezes raiz de 3 dá mais 2 raiz de 3, que a gente só está fazendo o sinal positivo. Dividido por 2. Corta o 2, x é igual a menos 1 mais raiz de 3, que é x1, então é 0,73. Aí, o que eu faço com isso daqui? Aí a gente volta para o equilíbrio. Então, quanto que tem de B e tem de C no equilíbrio? 0,73 mol por litro. 0,73 mol por litro. Quanto que tem de A? 1 menos 0,73, 0,27 mol por litro. Aí a gente aproximou para mol por litro no começo, agora a gente transforma esse mol por litro em mol por quilo de novo, para fazer a conta do efeito ebulioscópico. Então, a variação de temperatura num líquido que eu adicionei o A, entrou em equilíbrio, e eu adicionei um mol por litro ali, mais ou menos.
Só que no final eu não tenho mol por litro. Eu vou ter 1,73, que é a soma. Então eu adicionei 1, só que por causa do equilíbrio tem mais do que 1 mol por litro, mais do que 1 mol por quilo ali no líquido, causando efeito ebulioscópico. Então é 0,27 mais 0,27 mais 0,73 mais 0,73 mol por quilo, porque é mol por quilo a unidade aqui na fórmula. Corta o quilo, corta o mol, delta TA, 1,73 graus Celsius. Então, soluto A, em equilíbrio, causa um aumento na temperatura de ebulição de 1,73. A diferença da temperatura de ebulição quando adiciona D para quando adiciona A é 0,73, alternativa B. Difícil. Achei difícil. Porque tem essa conta, tem que fazer um equilíbrio para descobrir as concentrações em A. Achei difícil, tá? Primeira vez que eu fiz o D, eu fiz o A, aí eu falei, ué, tá em equilíbrio. Aí eu, putz, eu demorei mó tempão aqui. Você tem 5 minutos por questão em média. Essa aqui eu fiquei viajando, assim, não pensei rápido ela. Bom? Então, a gente tem 3 jeitos de efeito ebulioscópico. Quando não sofre dissociação, você jogou a quantidade ali, jogou um mol, tem um mol dissolvido. Quando sofre dissociação iônica ou um ácido forte ou uma base forte, e aí você só usa aqui o I igual a 2, então você tem, sei lá, uma base forte, CaOH, parênteses 2. Então você vai ter 3 coisas no final. Você põe o 3 e você tem a situação em equilíbrio, que aí você tem que fazer toda a conta do equilíbrio para descobrir a quantidade de partículas total em equilíbrio. E sim, legal. Vamos para o próximo. Terminamos o 58. Última página, só falta mais 2 questões aí pra gente. Não acredito, falta só 2 questões. Tô igual o Valdomiro, eu não suporto mais. Já parei 3 vezes aqui essa gravação, não aguento mais. Ai, beleza. Não estou suportando. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais.